Boa noite. Vamos lá então iniciar nossas atividades de hoje. Eu estou falando sobre pirâmide, né? E na geometria espacial a gente está na parte de cálculo de área total e volume, né? Então a aula passada eu iniciei pirâmide e fiz um exemplo de cálculo de área total e volume. Eu vou fazer mais um e aí a gente vai dar mais um segmento no conteúdo de pirâmide. Abrindo aqui nossa lousa digital. Se tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone e falar, tá, Adriana? Fica à vontade. Obrigadão. Por nada. Então, igual eu já falei na aula passada, para a gente fazer o desenho de uma pirâmide, a gente desenha a base, né, o tipo de base que a gente quiser, um quadrado, ou um triângulo, ou um hexágono. Marca-se um vértice, né, aqui num ponto central e desce as arestas laterais. Geralmente, quando a gente estiver trabalhando com os alunos do ensino médio, pirâmide, as bases ou vai ser um quadrado, ou um triângulo, ou um hexágono, tá? E as pirâmides que aparecem para trabalhar geralmente são regulares, né? Regular significa que as arestas da base têm todas as mesmas medidas. Então, para fazer uma breve revisão aí, vamos fazer a nossa pirâmide aqui. Um pouquinho torta ali em cima, mas tudo bem. Essa seria uma pirâmide quadrangular regular, né? E a gente viu que a área total é igual à área da base mais a área lateral. E a gente viu também que o volume de pirâmide é o valor da área da base vezes o valor da altura, tudo dividido por 3. A gente viu isso aqui na aula passada, né? E a pirâmide, eu gosto de falar que a gente trabalha conceitualmente, qual que é o conceito de área total e de volume, porque vai depender muito da base para a gente poder chegar numa fórmula, tá? Aí os elementos da pirâmide aqui, ó, nós vamos ter a altura, que é esse segmento de vermelho, o apótema da base, esse segmento aqui de azul, que é a distância do centro da pirâmide até um dos seus lados, e o apótema da pirâmide, que é esse segmento de verde fluorescente aí. O apótema da pirâmide, ele vai ser a altura do triângulo da face lateral. Para não fazer confusão entre a altura da pirâmide e a altura do triângulo da face lateral, aí mudou o nome. A altura do triângulo da face lateral ficou chamando apótema, tá? Então a gente teria aqui a altura, o apótema da base, que é o M', e a altura do triângulo da face lateral é o apótema da pirâmide. E esse triângulo aqui vermelho, azul e verde, ele resolve praticamente os problemas mais difíceis relacionados a exercício de pirâmide, onde aplicando o teorema de Pitágoras a gente vai ter que m ao quadrado é igual a h ao quadrado, m ao quadrado é igual ao quadrado mais m' ao quadrado, tá? Bom, e o m', que é a distância do centro até um dos lados, ele pode ser dado em função do lado da base, né? No caso, o quadrado é metade do lado da base. Vamos ver o exercício aí.
Esse exercício aqui, eu lembro que ele é um exercício bem trabalhoso, com bastante conta, tá? Mas vamos fazer ele. Demorei 2 dias para conseguir fazer ele. E as contas são com bastante raiz, né? Mas isso aí, É bastante raiz. pega os exercícios, vai fazendo e treinando, que daqui a pouco você vai estar lecionando eles em sala de aula. Aí eu tava bem assim, bem enferrujada, então eu bati cabeça com ele de bobeiro, por causa da parte básica. Sim, tudo é prática, né? A partir do momento que a gente vai fazendo, a gente vai acostumando. Aí vai chegar um ponto que a Exatamente. gente faz tanto exercício que na hora que a gente está lendo a metade do enunciado, a gente já sabe o que o exercício vai Já pedir. sabe como é que faz, já faz quase que mentalmente. É, a gente sabe direitinho quais partes da matéria o aluno vai ter dificuldade, aonde que a matéria tenta dificultar para o aluno os exercícios, mas com o tempo a gente aprende. Então, questão da Universidade Federal do Pará, uma pirâmide regular, cuja a base é um quadrado de diagonal 6 raiz de 6 e a altura é 2/3 do lado da base. Então vamos começar aqui, ó. Eu gosto de ter em mente o seguinte: antes de eu resolver os exercícios de pirâmides, tem que achar o M, o H e o M'. Tendo esses três valores, a gente faz qualquer coisa de pirâmide, tá? Aí a informação que ele deu é que a diagonal da base mede 6 raiz de 6. Vamos pôr aqui na própria base. 6 raiz de 6. E a altura é 2/3 do lado da base. Então a gente tem que a altura vai ser igual a 2/3 do valor do lado da base. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o valor do lado da base e ele vai pedir a área total, né? Ainda pediu mais difícil, que se fosse só o volume é só a área da base vezes a altura, pediu a área total, né? Então vamos por passo a passo. Achar o lado da base. Achou o lado da base, a gente achou M'. Achou o lado da base, a gente acha a altura também e acha o M, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui que esse triângulo retângulo aqui, compreendendo esses pontos que eu estou circulando, é um triângulo retângulo. Posso aplicar o teorema de Pitágoras e vai ficar exatamente assim: 6 raiz de 6 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Potência aqui vai elevar cada um dos termos ao quadrado, tá? 6 ao quadrado dá 36, e aí vai ficar 36 vezes 6. 36 vezes 6 vai dar 30 vezes 6 é 180, com 6 vezes 6 é 36, dá 216, né? Então aqui vai dar 36 vezes 6, que dá 216. Eu gosto de falar para os alunos o seguinte: multiplicação, vamos fazer elas mais fáceis. 30 vezes 6, 180. E aí depois o 6 vezes 6, 36. 180 mais 36 dá os 216. Isso aqui vai ser igual a 2L ao quadrado. Esse 2 passa dividindo, 216 dividido por 2 dá 108. Então L ao quadrado é igual a 108. E assim a gente conclui que o L é igual a raiz de 108. Achamos o valor do lado. Agora vamos achar o apótema da base, né? O M'. O M' seria como se fosse esse segmento aqui, ó, de azul, que vai do centro da base até um dos seus lados, tá? Só que no quadrado, o M' é só dividir o lado do quadrado por 2, tá? Então a gente vai ter que M' é o próprio lado do quadrado sobre 2. E aí a gente vai
concluir que o M' vai ser igual a raiz de 108, que é o lado do quadrado, dividido por 2. Então, antes de eu procurar pensar em calcular a área total, eu sei que eu tenho que ter essas três variáveis aqui, né? Então, a gente já achou o M'. Só que, veja bem, vamos usar aqui da informação... Sumiu a ponta. Tá aqui. Vamos chamar essa informação aqui de estrelinha, que deu no enunciado. A altura é 2/3 do lado da base, tá bom? Então, a gente vai replicar essa informação de cá, e eu vou ter que a altura é igual a 2/3 do lado da base, que vale raiz de 108. Então, nós já achamos o M' e o H. Aí, agora falta achar o M, né? Então, a gente vai voltar lá naquele teorema de Pitágoras que eu dei no iniciozinho da aula, utilizar ele, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, m ao quadrado, a altura do triângulo da face lateral ao quadrado, é igual ao valor da altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Deixa eu ver se eu acho um desenho de uma pirâmide aqui fácil no material. Queria uma pirâmide quadrangular, para ser exatamente o... pode ser essa. Então, a gente está utilizando esse triângulo aqui, tá? Bem esse aqui. Aplicou o teorema de Pitágoras. Então, agora a gente pode substituir, porque eu já tenho o valor da altura e do M'. Então, eu vou ter que o apótema da pirâmide ao quadrado, a altura é 2 raiz de 108 sobre 3. 2 raiz de 108. Tudo sobre 3, isso aqui é ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. O apótema da base a gente achou aqui, ó, que é raiz de 108 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 108, tudo dividido por 2, elevado ao quadrado. E aí, agora a gente resolve, né? A gente vai elevar cada termo que está dentro do parênteses ao quadrado. Então, m ao quadrado vai ser igual raiz de 108 ao quadrado é 108, e aqui vai ser 2 vezes 2 ao quadrado é 4, então aqui vai ficar 4 vezes 108, né? 4 vezes 108 vai dar 432, né? Mesma forma, né? 4 vezes 100, 400. 4 vezes 8, 32. Então, dá 432. O 3 ao quadrado vai virar 9. Aqui. Tá? Mais... do outro lado vai dar 108 dividido por 4. Aí agora a gente vai simplificar aí o máximo que der, né? Então eu vou ter que m ao quadrado é igual a 432. Pera aí. Vamos ver se 432 divide por 9 ou por 3, né? 4 com 3, 7, com 2, 9. Então 432 divide por 3. Talvez até por 9. Vamos pegar essa calculadora aqui de uma vez para facilitar a nossa vida. Por 3 divide 432. Vamos ver se divide por 9. Não, então é só por 3. Então vai ser 432 dividido por 3, que dá aí 144. Maravilha.
144 sobre 3, né? Dividir por 3 em cima e embaixo. E o 108 dividido por 4, divide, tá? Porque 108 dividido por 2 dá 54, e 54 dividido por 2 de novo dá 27. Sempre que as contas estão maiores um pouco, eu tento ir fazendo elas por prestações, tipo, dividir por 4, eu posso dividir por 2 duas vezes, aí dá certo. Aí aqui a gente vê que tem que tirar o mínimo, né, para poder fazer as continhas, né? Eu não posso somar o 144 com 27 porque o denominador é diferente. Então eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo aqui. O denominador aqui é como se fosse 1, né? E na verdade, quando a gente faz isso, multiplicar por 3 em cima e embaixo, 3 sobre 3 é 1, né? Na verdade, a gente está multiplicando por 1, não vai alterar nada. E aí a gente vai ter o seguinte, resolvendo aí. O m ao quadrado vai ser igual a 144 mais 27 vezes 3 vão dar 54, mais 27 vão dar 81. 81 sobre 3. E aí a gente vai ter que m ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81, vão dar 220, 140 com 80 dá 220, 225 dividido por 3. Beleza. 225 dividido por 3. 225 divide por 3, né? Então eu vou ter que o m vai ser raiz de 22 dividido por 3 dá 7. Sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5. M vai ser raiz de 75, tá? Então agora eu tenho as três variáveis, o m e o h. E aí agora a gente vai encontrar a área total, tá? Eu vou pegar esse desenho da pirâmide do livro e vou colocar ele aqui para nos auxiliar na interpretação. A pirâmide ela tem uma base mais 4 triângulos iguais na face lateral. Então a gente vai ter que calcular a área dessas 5 partes. Só que os triângulos da face laterais são iguais, então, né, facilita um pouco o processo. Então vamos lá, a gente vai calcular a área da base da pirâmide. A área total, né? A área total é a área da base mais a área lateral. Vamos lá, a base é um quadrado, onde o lado do quadrado mede raiz de 108, né? Então, a área da base aqui vai ficar raiz de 108 ao quadrado, né? Então isso aqui pra gente é a área da base. A base é esse quadrado, é raiz de 108 vezes raiz de 108. Mas agora a gente vai calcular a área lateral. Na área lateral, observem o seguinte: a gente vai ter 4 triângulos. A gente vai ter 4 triângulos desse aqui, ó, onde aqui na base ele mede raiz de 108. E a altura desse triângulo aqui, da face lateral, é o m, né? O m é raiz de 75. O m é raiz de 75, né? E a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? Então a área lateral vai ser 4 vezes a área de um triângulo desse daí, que é base, raiz de 108, vezes
raiz de 75, que é a altura. Tudo isso dividido por 2. Tá? Então eu vou ter que a área total vai dar raiz de 108 ao quadrado é 108. E resolvendo aqui vai dar esse 4, eu vou simplificar com esse 2, fica só 2 aqui. Raiz de 108 vezes raiz de 75, eu posso multiplicar os números aqui dentro, tá? 108 vezes 75. Vamos fazer na calculadora, que a cabeça é boa, mas também nem para tanto. 108 vezes 75 deu 8.100. Então esse aqui vai dar 2 vezes raiz de 8.100, tá? Raiz de 8.100 é 90, né? 90 vezes 2 dá 180. Então a área total vai ser 108 mais 180. Então a área total vai ser 288. Deixa eu ver qual que é a unidade de medida. Está em centímetros, então centímetros quadrados. E aí é até um pouco satisfatório quando a gente chega no final do exercício e dá um número inteiro, né? Dá a sensação de que está correta as contas. Tem dúvida aí, Ariana? Tranquilo, tudo boa. Pode seguir. Aí agora a gente vai continuar um pouco com a matéria na parte de pirâmide, tá? Nós vamos ver aí a parte de semelhança, se eu não me engano agora. Seção transversal da pirâmide. Veja bem, pirâmide vai ser o sólido mais trabalhoso que a gente vai trabalhar com nossos alunos do ensino médio, tá? Então tem que ir bem devagar e sai muito triângulo para trabalhar e aí acaba que os alunos têm um pouco de dificuldade. Então eu já sei, toda vez que eu estou trabalhando a geometria espacial, que a parte de pirâmide pega para os meninos, principalmente ela, né? Vamos ver aqui um pouquinho do conteúdo aqui do livro. A parte de seção transversal é o seguinte: o que o livro vai falar? Quando a gente faz uma seção, tipo um corte na transversal, vai gerar, aqui no caso tinha um pentágono, gerou outro pentágono aqui paralelo à base. E esses pentágonos, eles serão semelhantes, tá? E ainda mais, a gente tem essa pirâmide menor e também temos a pirâmide maior. Temos essa pirâmide maior aqui, que elas também serão semelhantes, tá? Como assim? Bom, quando a gente faz um corte, né, uma seção na pirâmide, a gente pode considerar a pirâmide maior e a menor. Tem como a gente aferir informações da pirâmide menor sabendo a da maior, ou o contrário, sabendo informações da pirâmide menor, eu dar informações da pirâmide maior. E essa parte aqui de baixo a gente vai chamar de tronco. É o tronco. Nossa, mas ficou feio, hein? É o tronco da pirâmide, tá? Como que eu calculo o volume do tronco da pirâmide? Tem uma fórmula? Tem. Mas a gente poderia também calcular o volume da pirâmide maior e subtrair dele o volume da pirâmide menor. Aí dá o volume do tronco. E assim por diante, tá? Ele vai estabelecer aqui
uma relação seguinte. Como são figuras semelhantes, como assim? Elas são proporcionais, tá? Os triângulos laterais aqui, tipo o VAB e o VA1B1, né? Aqui tá o A1 e aqui tá o B1. Eles são semelhantes porque todos os ângulos internos têm a mesma medida. E qual que para que serve ser semelhante? Semelhante é porque geralmente existe uma razão que vai levar o valor de um triângulo no outro. Ou, se for a semelhança entre as pirâmides, vai existir uma razão entre a área da menor que me leva na área da maior. Vai existir uma razão entre o volume da menor que me leva no volume da maior, ou vice-versa, tá? A semelhança serve para funciona dessa forma. Eu sei que vocês viram comigo em geometria plana, que fui eu também, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de semelhança aqui de triângulo, tá? Só para dar uma ilustração do que eu estou falando. Posso ter aqui um triângulo menor e posso ter um triângulo maior aqui. Vamos falar que aqui é 1, 2 e 3, 5, 10 e x. Olha só, se eu falar que esses triângulos são semelhantes, a razão aqui, na verdade, eu estou multiplicando por 5, tá? Ó. 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 5 dá 10, né? Então a gente está tendo uma razão de semelhança de 5. E aí eu posso completar esse lado aqui que não foi dado, utilizando esse daqui, ó, 3 vezes 5, então o x vale 15. Então esse mesmo conceito de semelhança de triângulo a gente vai usar para semelhança de pirâmide. Só que a gente tem que ficar atento à unidade de medida. Como assim? A unidade de medida, se for só comprimento, altura, valor do lado, é elevado a 1. Se for unidade de medida de área, a área é sempre centímetro quadrado, metro quadrado, então é elevado a 2. E o volume, a unidade de volume é metro cúbico ou decímetro cúbico e assim por diante. Então é elevado a 3. Então a semelhança a gente estabelece ela e olha, se for área eleva ao quadrado e se for volume eleva ao cubo. Vamos aqui para as fórmulas do livro. Ó, o que ele está falando aqui, ó, em suma, tá? Ele está falando o seguinte: a área da base da pirâmide maior, Bzão é da pirâmide maior, dividido pela área da base da pirâmide menor, pode estar relacionado igual à altura da maior dividido pela altura da menor elevado ao quadrado. Ah, Mauro, por que ele elevou ao quadrado aqui? Porque a unidade de área é elevada ao quadrado e a unidade de medida de altura é elevada a 1, tá? Ele vai estabelecer sempre essa segunda coluna, a altura, como base, tá? Então a gente forma como se fosse uma regrinha de 3, onde a gente vai ter 3 desses fatores para determinar o 4, tá? Outra coisa, aí ele fala assim: a área lateral da pirâmide maior, L maiúsculo, dividido pela área da pirâmide menor, L minúsculo, é igual à altura da maior dividido pela altura da menor. Aqui o livro esqueceu, mas é elevado ao quadrado. E aí a gente consegue estabelecer essa relação. Mais ainda, se eu quisesse fazer o seguinte: a área total da pirâmide maior dividido pela área total da pirâmide menor, isso aqui seria igual à altura da maior dividido pela altura da menor, tudo elevado ao quadrado. Eu poderia acrescentar mais essa relação, tá? Veja bem que a gente está chamando de pirâmide maior essa aqui, ó, que vai de V até o A cá embaixo, né? E a menor
só essa partezinha aqui de cima, tá? Então ele está estabelecendo relação entre área e volume da pirâmide menor com área e volume da pirâmide maior e tendo a altura como modo de achar essa razão fixa, tá? Dividindo a altura da maior pela altura da menor. Aí ele vai concluir aqui com o volume, né? Volume da pirâmide maior dividido pelo volume da pirâmide menor é igual à altura da maior dividido pela altura da menor. Só que volume é elevado ao cubo, né? A unidade de medida quando está dando volume já é ao cubo. A altura é elevada a 1. Então a gente eleva ao cubo, tá? Vamos ver aqui o primeiro exercício. Tem que ficar bem atento na leitura do enunciado, porque às vezes alguma coisinha que a gente não presta atenção, a gente faz o desenho errado e isso leva a gente a resolver tudo errado, tá? Eu gosto sempre de, quando estou trabalhando em geometria espacial, ler o enunciado, faz o desenho, depois coloca as informações, depois pensa em resolver, tá? Para o aluno ajuda demais. Determine a altura de uma pirâmide de base quadrangular. Determine a altura de uma pirâmide cuja área da base quadrangular é 64. Tá, então vamos desenhar a pirâmide aí. Eu vou pegar a que está pronta aqui né? Vou pegar essa aqui. Eu desenho mais rápido. Desenho mais rápido e ainda fica mais bonito. Tá aí. Olha, veja bem, ele está trabalhando com a área da base. A área da base dessa pirâmide que ele deu foi 64. Então a gente vai ter uma pirâmide quadrangular, onde a área da base dela é 64. Então vamos colocar aqui, 64. E ele quer para achar a altura. O enunciado já falou que é para determinar a altura da pirâmide. Beleza. Sabe-se que a seção transversal, então foi feito um corte na transversal da pirâmide, é esse aqui, obtida a 6 centímetros da base. Veja bem, essa seção está a 6 centímetros da base, não do vértice. Então quer dizer que esse pedacinho aqui mede 6, tá? Aonde é o H, mede 6. Vale 16. Então, sabe-se que a área da seção transversal obtida a 6 centímetros da base. Sabe-se que a área, tá? Então, a área vale 16. E a área da seção vale 16. Vamos colocar isso lá. Então, a área da seção aqui vale 16. Ótimo, né? Ótimo. Então, e quer achar a altura. Vamos lá, então. É a área da base, então vai ser a área da base maior dividido por área da base menor vai ser igual à altura da maior dividido pela altura da menor, tudo elevado ao quadrado. A área da base maior é 64, dividido pela área da base menor, que é 16. Isso é igual à altura da maior
A altura da maior, eu vou chamar aqui de... Vai ser ou a altura da maior tá Hzão, né? Vou deixar Hzão ainda, depois eu vou substituir. É Hzão dividido pela altura da menor, que seria esse Hzinho. A altura da menor seria esse H aqui, ó. H1, que tá aqui. Então vamos colocar aqui. Nossa, vou aumentar essa ponta porque toda hora eu perco. H1. Então a altura da menor é esse pedaço aqui, ó, o H1. Só que veja bem, eu tenho duas variáveis, a altura da maior e a altura da menor. E a gente não resolve uma equação com duas variáveis, tá? Não tem como, tem que ter uma variável só. Ah, Mauro, não tem jeito de resolver a equação com duas variáveis? Tem. Mas é bem complexo, tá? Resolveria utilizando equações diofantinas. Qual que é a ideia? A gente passa a ter uma variável só. Essa é a ideia, né? E o exercício pediu a altura maior. Se o exercício pediu a altura maior, o que eu tenho que substituir? Tem que substituir a altura menor para sair daqui. Quem que pode ser a altura da menor? A altura da menor vai ser a altura maior toda, menos esse pedacinho aqui, que é 6. Então, o H1 vai ser a altura da grande, menos esse pedacinho, que é 6, tá? Vamos escrever isso aqui do lado. O H1 vai ser a altura da maior, menos 6, né? Então, tudo menos essa partezinha de verde vai dar exatamente o H1. Então, a gente substitui, tá? Continuando com a resolução. 64 dividido por 16 dá 4. Aqui vai ficar H dividido por... O H1 eu vou substituir por H menos 6, né? Esse H menos 6 que está dividindo passa multiplicando. E aí eu vou ter distributiva, vai ficar 4H menos 24, tá? 4H menos 24. Isso aqui é igual a H. Esse H aqui vai subtraindo, vai ficar 4H menos H, dá 3H. Então, vou ter que 3H é igual o 24, que está negativo, vai para o outro lado positivo, igual a 24. Então, a altura vai dar 24 dividido por 3, em centímetros, né? Em centímetros. Esse aí é o valor da nossa altura, né? Então, o que pegaria aqui possivelmente para o aluno é chegar aqui e ver duas variáveis. E agora? O que eu faço? Sempre tem duas variáveis, a gente vai escrever uma em função da outra. Eu poderia ter escrito o H em função do H1? Poderia. O H, que é o maior, seria o H1, que é essa parte aqui, mais 6. Só que eu ia achar o H1. E eu queria achar o H maiúsculo, tá? Vamos pro próximo. Dá uma olhadinha aqui. Tronco de pirâmide eu vou deixar para a próxima aula. Exemplo 2. Qual o volume de uma pirâmide de 6 centímetros de altura? Considere que essa pirâmide foi seccionada por um plano paralelo à base, 3 centímetros do vértice. Vamos lá.
Vamos ler o exercício e resolver, né? Qual o volume de uma pirâmide de 6 centímetros de altura? Considere que essa pirâmide foi seccionada por um plano paralelo à base, a 3 centímetros do vértice, originando uma área seccional de 45 centímetros quadrados. Veja bem, não fala o tipo de base, dá só o valor da área da base, mas não fala. Poderia ser uma pirâmide de base triangular, quadrangular, hexagonal e assim por diante. Só que para ajudar a gente visualizar o exercício, eu vou ilustrar uma pirâmide de base quadrangular, mas o exercício não falou que é base quadrangular. Poderia ser qualquer uma outra, mas o que vai importar pra gente não é o tipo da base, é a área, tá? E a gente não vai ter que calcular a área da base, então tudo bem, né? Então, vou fazer uma pirâmide aqui de base quadrangular, só para ajudar a gente entender o exercício. Então aí vai estar nossa pirâmide, né? Vou descer aqui as arestas laterais. Então, a base quadrangular eu fiz só de maneira ilustrativa. Não quer dizer que seja um quadrado, o exercício não deu essa informação, mas também não vai fazer falta. E aí a gente vai fazer o desenho e começar a colocar as informações aqui. Então tá aí, ó. Qual o volume de uma pirâmide de 6 metros de altura? Então vamos lá. O exercício ele já começou falando que ele quer. Ele quer o volume da pirâmide grande aí, tá? Vamos pôr vezão. Ele quer o volume dessa pirâmide grande e ele falou que a altura é 6 centímetros. Beleza. Aí ele fala o seguinte: considere que essa pirâmide foi seccionada por um plano paralelo à base a 3 centímetros do vértice. Então, 3 centímetros do vértice fez uma... Então, agora ele está dando como distância o vértice. A seção foi feita a 3 centímetros do vértice. Então, só para a gente ilustrar, estou fazendo a seção aqui. Gente, não vai ficar certinho, mas é só para ter uma ideia, tá? Esta seção está a 3 centímetros do vértice. A altura toda foi dada no início e é 6. Logicamente, essa parte aqui de baixo também mede 3. Tá? Originando-se uma área seccional de 45. Ah, beleza. Então quer dizer que a área dessa seção é 45 centímetros quadrados. A gente sabe que volume é a área da base vezes a altura, tá? Que acontece? A gente teria que achar primeiro a área da base. Se eu achar a área da base dessa seção maior, a área da base vezes a altura sobre 3 me dá seu volume, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu trabalhar com volume primeiro, eu vou achar a área da base. Se eu achar a área da base, eu resolvo o exercício, tá? Então, vamos lá. Eu sei que a área da base maior dividido pela área da base menor vai ser igual à altura da maior dividido pela altura da menor, tudo elevado ao quadrado. Achando a área da base maior, eu acho o volume, tá? A área da base maior
a gente não tem. A área da base menor é 45. A altura da maior é 6 e a altura da menor é 3. Isso elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter que a área da base maior vai ser... Aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui ficou 4. Vezes esse 45 que está dividindo, vai multiplicando. Então, a área da base maior é 45 vezes 4. Então, eu vou ter que a área da base maior vai dar 180. 180 centímetros ao quadrado. Aí, agora acabou o exercício, né? Volume de pirâmide. É a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume vai ser a área da base, que deu... Volume é a área da base, vezes a altura, sobre 3. Então, o volume vai ser a área da base, a gente achou como 180, vezes a altura, que é 6, tudo dividido por 3. Então, 3, o 6 divide por 3 dá 2, né? 2 é 180, 360 centímetros cúbicos. Então, dá 360 centímetros cúbicos. Daria para fazer diferente? O livro fez diferente, tá? Mas o resultado é o mesmo. O que o livro fez? Então, a resposta é essa aí, 360. O que o livro fez? O livro, ele achou o volume da menor. Você tendo o volume da menor, você aplica a semelhança e acha o volume da maior. Vamos fazer desse jeito também? Interessante. Dessa forma, achando a semelhança. Sim. Ele, em vez dele fazer a semelhança pela área da base, para depois achar o volume, ele fez a semelhança usando o volume. Só que primeiro ele teve que achar o volume da pequena. Exatamente, gasta muito mais tempo. Sim. Vamos fazer aqui. O volume da pirâmide pequena vai ser a área da base vezes a altura vezes 3. É 45 vezes 3 dividido por 3. Que interessante. Vai dar 45, né? Volume, pirâmide pequena. Vai ser a área da sua base, que é 45, vezes a sua altura, que é 3, dividido por 3. Observe, isso aqui é só uma coincidência de ter dado 3 em cima e embaixo. Então, o volume da pirâmide pequena vai ser 45 centímetros cúbicos, tá? A unidade de medida aqui é o cubo, não o quadrado. E aí, agora, a gente pode utilizar o seguinte: volume da maior dividido pelo volume da menor vai ser igual a altura da maior dividido pela altura da menor. Volume é elevado ao cubo. E agora a gente resolve. Volume da maior é o que eu quero. Volume da menor é 45. A altura da maior é 6. Da menor é 3. Isso aqui elevado ao cubo. Resolvendo aí, o volume vai dar igual 6 dividido por 3 dá 2. 2 ao cubo dá 8. E o 45 passa multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes 45, que vai dar os próprios 360 centímetros cúbicos, tá? Então, não importa qual que é o caminho que a gente segue, né? Se eu estou calculando o volume da maior, tem que dar o mesmo valor, né? Os dois deram iguais aqui. 360 e 360. Vamos voltar lá.
Tem alguma dúvida, Ariana? Não, tá tranquilo. Ariana, agora o próximo tópico é tronco de pirâmide, né? A gente tem mais alguns minutinhos de aula. Eu não vou começar um tópico novo agora não, porque não vai dar para falar praticamente nada. Tem alguma pergunta de algum pedaço da matéria que você quer fazer? Não, tá tranquilo. É de tronco que depois eu tenho uma pergunta, que eu comecei a fazer um exercício e eu realmente tive dificuldade. Sim. Tá Eu não bom. sei se é Aí, cansaço, não sei se é o tempo seco, que tá péssimo aqui pra gente. Eu vou tentar refazer ele e ver se realmente eu tô com dúvida ou se é porque eu tava cansado. tá. Já é na parte de aqueles exercícios. Eu acho que a proposta é que você passa a lista e tem os outros exercícios. Eu gosto de fazer todos eles, até como forma de fixar conteúdo. Não, você tá de parabéns. Isso aí vai te agregar bastante você ir levando Ajuda assim bastante. na sua formatura, tá? Porque a gente não pode preocupar só em nota para passar, não. A gente tem que ir pegando uma base boa, porque depois tem concurso que a gente vai fazer. Aí cai em sala de aula, os alunos perguntam. Então, se você já vai fazendo, você já está se preparando para concurso e para a sala de aula, tá? De parabéns, viu? Obrigada. Eu dou aula de geometria descritiva, porque eu sou arquiteta, e eu dou aula de geometria descritiva. Ah, Então, eu tenho uma bacana. fonte meio macabra. Então, Muito. eu gosto de fazer os exercícios todos que tem na apostila que você passa, até como forma até de poder ajudar eles. Uhum, muito Porque bom. são alunos do nível superior, mas que têm dificuldade lá da quarta, quinta, sexta série. Tem, e geralmente eles têm dificuldade com raiz, com potência, com fração. E não importa, Fração é a morte para não eles. importa Raiz, qual que é o então, eles grau que já você vão com tá. saber da cabeça. É. E veja bem, trabalhar com fração é tão mais fácil que com número decimal, a menos que você Bem, esteja com a calculadora na mão, né? A fração sempre tem um jeitinho de você sumir com aquele denominador no final das exatamente. contas, né? Mas acho que eles têm um grande obstáculo com fração. Eu acho que é um autobloqueio, na verdade. Oi? É um preconceito de cálculo que eles têm. Então, eles criam um autobloqueio, Sim, autossabotagem. sim, é verdade. Ariana, eu vou despedir aqui, eu vou salvar o vídeo e já já eu posto lá no YouTube, tá bom? Bom Entendeu? Muito descanso, até obrigada. a próxima. Você também. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado, tchau. Tchau.